Você já entrou no seu negócio e teve a impressão de que você tinha que dar meia volta imediatamente? A cozinheira pede para você comprar manjericão. O salão pede para você consertar o micro-ondas. O gerente pede para você fazer uma manutenção hidráulica. Você até vai no seu trabalho pensando em fazer um monte de coisas para melhorar a sua venda. Mas quando você chega na loja, parece que você não consegue. Existem 1 milhão de problemas, incêndios que você tem que apagar. Cuidado, você pode estar perdendo o domínio sobre a gestão do seu negócio. O que você vai fazer? 3 dicas muito importantes. 3 conferências que, se você fizer, você vai conseguir ter maior domínio, maior segurança e tranquilidade para administrar a sua cafeteria ou a confeitaria. Fica comigo! Olá, eu sou o professor Luca Façanha. Sou graduado em Economia nos Estados Unidos e no Brasil. Tenho um mestrado em Universidade Federal nesta área de Economia, além de ser especialista em gestão de cafeterias e confeitarias. Fica comigo! Bem, existem 3 relatórios que são fundamentais para que você os faça regularmente. O primeiro e mais importante é com relação à contagem do seu cardápio. É muito simples. Você vai pegar o seu cardápio e vai fazer uma lista de itens, como o exemplo que a gente tem aqui. Repara que a gente tem bebidas geladas que estão organizadas em balcão, estoque e produção. Assim, a empresa vai poder diariamente imprimir essa relação que está no menu da empresa e conferir qual a quantidade em litros, em copos, em garrafas que ele tem disponível para venda no balcão, no estoque ou que está em produção. Dessa maneira, o seu funcionário que abrir a loja já vai estar ciente da quantidade de produtos disponíveis para venda. Isso ajuda muito, inclusive, na hora do consumidor fazer o pedido. Quando ele faz um pedido, o seu funcionário pode orientá-lo a pedir aquilo que já existe na loja, que está abundante. Então, ter esse relatório é fundamental. Nesse caso aqui do cliente, eu vou passar aqui um pouquinho o mouse, para a gente ver que ele organizou em bebidas, doces, salgados, molhos, patês e proteína, pães e bolos. Então, todos os dias, o funcionário vem e verifica item a item. Qual que é a sua função como administrador? Não é fazer essa contagem. Essa contagem é responsabilidade do funcionário que abre a sua loja, que abre a sua cafeteria. O que você, como proprietário, tem que fazer é verificar essa contagem. Com isso, você vai evitar que o funcionário, de maneira surpreendente, apareça para você pedindo alguma coisa ou dizendo que não existe tal produto na loja, o que é um pouco vergonhoso para você quando está vendendo na sua cafeteria ou na sua confeitaria. Vamos para o próximo relatório, que esse é um dos mais simples, mas é o mais importante, fazer a contagem do cardápio. Bem, o segundo relatório é o relatório de inventário dos estoques. Aí você vai inventariar todos os seus ingredientes, todas as suas embalagens. Geralmente, a equipe da sua produção faz isso, mas nada impede que a equipe do salão também desempenhe essa contagem. Ela vai inventariar os produtos que tem e já vai projetar quanto que ela precisa comprar de cada produto para a semana que vem. Nessa planilha que está aqui do nosso cliente, repara que ele elenca os produtos não pela categoria do produto em si, se é uma verdura, se é um líquido, se é um farináceo. Neste caso aqui, ele organizou os produtos, eu vou mover aqui para vocês, conforme o fornecedor. Então, vê, ó, do açougue, do açaí no setor de limpezas, aqui é um fornecedor CS Plast, tem um fornecedor chamado Veneza, um fornecedor chamado Espenade, ou seja, aqui a contagem de inventário do produto já leva a fazer uma lista de compras que, por sua vez, já está organizada por fornecedor. Então, o seu gerente ou a pessoa encarregada de compras vai poder imprimir essa lista e nela você vai ter os itens que você precisa comprar para a semana que vem. Então, o que o funcionário faz? Faz um inventário e ele projeta a quantidade que precisa ser comprada para a semana toda. Assim, você compra isso num único dia, fazendo um roteiro que já está organizado conforme o seu fornecedor. E mais, nessa planilha aqui, você já vê aqui na coluna E, ó, que tem os preços, né?
Então, os preços estimados desses produtos no mercado. E aqui na coluna F, você já tem o total. Isso vai garantir com que você tenha lá no final, ó, a projeção do quanto que você vai precisar para comprar. Isso é muito importante, porque se você vai fazer a compra uma vez na semana, ou pelo menos a compra principal uma vez na semana, você ou um encarregado, você já vai ter que destinar esse recurso, ou para pagamento à vista, ou com pagamento no cartão empresarial, ou com boleto, dependendo da negociação que você tiver com o seu fornecedor. Mas isso já é uma maneira de organizar você. Imagina que o seu funcionário, que é responsável pelo inventário, faça esse inventário até sexta-feira, projetando que na segunda-feira, quando você fizer as compras, ele vai ter que repor os estoques. Então ele vai lá, faz a contagem do que tem e coloca lá uma estimativa do que precisa comprar para a semana seguinte. Automaticamente, essa planilha que já tem os preços vai começar a calcular o quanto que você vai gastar. Então, você já vai ter no seu final de semana uma estimativa de quanto que você vai comprar. Pode fazer mais dias de reposição? Pode, não só pode como deve. Cafeterias e confeitarias também trabalham com itens perecíveis. Você não consegue comprar na segunda-feira e utilizar esses itens a semana toda, mas você pode fazer compras de reposição. Normalmente você pode fazer uma compra principal na segunda-feira, aí na quarta você faz uma reposição e na sexta você faz uma terceira reposição. Veja, com o primeiro relatório de contagem de cardápio, você se comunica com a produção. Com o segundo relatório, a produção já comunica a você a respeito das compras. E isso já organiza a sua agenda de quando comprar, como comprar, em que condições financeiras você vai comprar. Repara que você está começando a ter um pouco mais de domínio sobre os procedimentos internos da sua empresa. E não só você, os seus colaboradores também vão trabalhar assim, porque se eles estão fazendo a contagem, eles vão ter uma dimensão melhor das suas funções, da disponibilidade de ingredientes e da disponibilidade de produtos prontos. Vamos para a terceira e última conferência. A terceira conferência é uma das mais importantes, é o checklist. Toda empresa, principalmente cafeterias e confeitarias, tem uma rotina extensa de ligar disjuntores, ligar telas, ligar fornos, ligar batedeiras, expositores gelados, expositores quentes, o que você deve retirar do armazenamento, o que você deve retirar da produção, como que você deve expor. Então, são muitas atividades e, por vezes, os funcionários se esquecem. O que você deve fazer? Relacionar todas essas ações em uma lista, que é um checklist. Aqui nesse nosso exemplo, a gente tem um checklist que é o checklist de abertura. E ele sinaliza aqui que ele pode ser feito por apenas uma pessoa. Tá? Essa pessoa vai marcar a conformidade. Veja que existe aqui uma data, que no caso está de 17 a 27 de março, mas você pode estabelecer a data que você quiser. E está aqui, ó, desarmar segurança, trocar de roupa e vestir uniforme, ligar luzes e verificar refrigeradores, ligar máquinas de café, ligar forno da frente, pré-aquecer abaixo, ligar condicionador do salão, esterilizar as mãos, ligar computador, inicializar sistema e por aí vai. Ó. Tem lembretes sobre a limpeza, lembretes sobre a vitrine e lembretes sobre a manutenção das máquinas de café. Repara que com um checklist desse, não há espaço para que o seu funcionário se esqueça de alguma determinada tarefa, o que é muito comum. Imagine que 1 ou 2 funcionários abram a sua loja. Na confusão de atender os clientes, eles vão se esquecer de algumas atividades. E você só vai sentir isso lá na frente, quando tiver um expositor desligado, quando tiver um refrigerador que está na temperatura errada. Então, fazer o checklist permite que você verifique como é que está o estado das suas máquinas, se as bancadas estão limpas, se os refrigeradores estão funcionando direito. Mais uma vez, é o seu funcionário que está tomando conhecimento disso e você só precisa revisar. Assim, você não vai ter surpresa, porque se você verifica que um determinado item não pode ser cumprido no seu checklist, significa que existe algum problema. E aí, nesse cliente aqui, ele tem um glossário, olha, bem aqui. Em conformidade é C. Turno anterior errou e eu resolvi o problema, ele é o N.
não foi possível resolver X. Ou seja, se aparece um C de conformidade, tudo bem. Se aparece um N de que foi neutro ou que ele resolveu do turno anterior, é um alerta. Se aparece um X, você já olha lá o que eu preciso fazer aqui. Por que está marcando X nesse item? O que está acontecendo? Será que eu estou com problema em algum equipamento? Será que eu preciso fazer alguma manutenção? Ou seja, o checklist já te orienta a que ações você vai tomar na sua cafeteria ou na sua confeitaria. No caso desse cliente aqui, ele também trabalha com um checklist para troca de turno, e aí nesse checklist são 2 pessoas que fazem a troca de turno, que envolve troca de caixa, mostrar como os expositores estão organizados, como que as máquinas de café estão ligadas e estão operacionais. E depois tem o checklist do encerramento, que também deve ser preenchido por 2 pessoas, ou seja, um vai conferindo o que o outro está fazendo. Que existe desligar os disjuntores, desligar os equipamentos, guardar alguns alimentos que podem ser guardados para o dia seguinte, guardar o lixo, jogar o lixo fora, verificar as caixas de gordura, verificar como é que está o funcionamento dos sanitários. Então, todos esses são elementos do fechamento da sua empresa. Imagina você ter que fazer tudo isso todos os dias sem ter uma lista que oriente isso. Para efeito de segurança sanitária, é até ideal que você tenha um checklist como esse, tá bom? Aqui no caso, eles também têm um checklist que é o multirão de limpeza, que eles fazem a cada semana e vão se organizando. Além desse checklist, a cozinha tem um checklist separado. Deixa eu ver aqui para vocês. Está aqui. No caso da cozinha, eles têm um checklist de abertura de turno e um checklist de encerramento de turno, tá? Na abertura de turno, deixa eu ler aqui, ó. Colocar uniforme e itens de EPI, esterilizar as mãos e prender o cabelo, ligar luzes e verificar refrigeradores da confeitaria, ligar ar-condicionado do ar da confeitaria. Ou veja, tem todas as ações necessárias para você começar o seu trabalho. Além disso, a confeiteira, ou o mestre panificador, ou o cozinheiro da sua cafeteria, eles vão fazer uma programação de produção que você deve analisar semanalmente. Eu vou colocar para vocês aqui na tela um exemplo de programação de produção. Como você trabalha? Você fez a contagem do cardápio, fez um inventário de produtos e ingredientes e fez o checklist. Você está preparado para programar a sua produção. E aí a produção que fez o inventário já consegue projetar o que e quando ela vai produzir para abastecer a sua loja. Diariamente, você vai dizer, olha, nós estamos com um determinado produto que está sobrando aqui porque o giro dele está muito baixo. Tira ele da produção e troca por esse outro produto aqui que está dando um giro bom e está começando a faltar. Perceba que você está se adiantando aos problemas. Você está se adiantando aos desafios de gestão da sua empresa. Assim, você não vai colocar o pé e já vai ter que sair para fazer uma compra emergencial. Pelo contrário, nesse nosso cliente aqui, quando ele faz isso, ele lavra uma ocorrência para os funcionários, porque eles não preencheram o checklist corretamente, não fizeram a contagem ou tiveram algum problema com o inventário. Então, se eles não conseguem fazer essas 3 conferências e não conseguem repassar isso de maneira correta, eles são punidos. Então, essa é uma maneira de você conseguir administrar a sua cafeteria de um modo mais pacífico. Não que não surjam intercorrências. Vai acontecer de, eventualmente, um ar-condicionado quebrar do nada, um forno parar de funcionar. Essas coisas ocorrem, são da vida. Se você tem um gerente, ele toca essas questões. Mas ter esses 3 relatórios sendo atualizados sempre vai fazer com que você tenha maior dominância sobre a gestão do seu negócio. Então você vai ter mais domínio, segurança e tranquilidade. Vamos revisar lá quais são os nossos 3 relatórios. Primeiro relatório é diário, relatório de contagem de cardápio. Contagem de cardápio, você vai lá, lista todos os produtos que tem na sua empresa e vai marcando a numeração do que tem disponível no salão, o que tem disponível no seu estoque da cozinha e o que está em produção. O segundo relatório é o relatório de inventário. O inventário ele é semanal. Prefira fazer ele próximo do final de semana.
para que você tenha uma boa dimensão de quando você vai fazer as compras. Repare que no modelo que a gente apresentou aqui, que a gente vai deixar disponível no nosso site, são que você conta o que tem e você já coloca a quantidade que você precisa comprar. E já estão cadastrados lá os preços. Então ele vai fazendo uma conta. Claro que quando você abrir essa planilha, você vai precisar atualizar os produtos conforme o seu histórico de compras e os preços conforme a sua região, tá bom? É só um uso básico de Excel. No terceiro relatório é o checklist, que também é diário. O checklist você precisa fazer um checklist de abertura, de troca de turno, de fechamento. Somente nesse cliente aqui, eles têm um checklist adicional, que é o checklist de multirão de limpeza que ele faz por semana, tá bom? Então ele verifica isso em blocos de semana. Mas geralmente esses relatórios ou são diários ou são semanais. O primeiro de contagem é diário, o segundo de inventário é semanal, e os checklists são diário para fazer a abertura e o encerramento da empresa e semanal para fazer o mutirão. Pronto. Com esses 3 elementos aqui, essas 3 ferramentas, você consegue ter domínio, segurança e tranquilidade na gestão da sua cafeteria. Essa é uma das maiores dicas que eu poderia dar com a minha vasta experiência em gestão de cafeterias e confeitarias. Cursos onde você vai ter modelos de planilhas, onde você vai aplicar tudo isso que você viu aqui, que é fruto de uma consultoria, no seu negócio. Além disso, se você precisa de consultorias adicionais, lá pelo Lavem Chef, a gente também direciona você para ter 1, 2 ou 3 horas de consultoria comigo na gestão do seu negócio. Você vai ver que você vai avançar muito na independência da sua gestão.